pressionado, porque se o São Paulo perde esse jogo, o São Paulo ia ter que remar muito pela classificação. Lembrando que o São Paulo já fez um jogo fora de casa dos três, agora temos três jogos fora e dois, três jogos em casa e dois jogos fora. Isso vai ajudar muito e principalmente a gente vai fazer dois dos últimos jogos da fase de classificação da Libertadores em casa. Então, startar o grupo muito bem, muito forte, é absolutamente fundamental. A gente pega o Alianza Lima no Morumbi semana que vem, pela Libertadores, e uma vitória deixa o São Paulo com 6 pontos. Muito provavelmente, pelo andar da carruagem, o Libertad também deve vencer o Tadjeres, e se os dois times tiverem 6 pontos com duas rodadas, o grupo já fica mais ou menos definido daqui para frente. Aí o São Paulo vai pegar o Tadjeres em casa, o Libertad depois tem que sair para pegar o Tadjeres, ou seja, vocês veem a diferença da tabela, como é importante essa próxima rodada, a gente confirmar nosso favoritismo em casa. Com certeza a Alianza Lima virá fechado, já jogaram contra o Boca e conseguiram eliminar o Boca, o São Paulo tem que ficar de olho. É um time de veteranos que pode aprontar, principalmente porque a gente sabe que jogo de Libertadores a coisa é outra, a energia é outra. Não à toa, times brasileiros tomaram traulitada em campeonatos sul-americanos ontem. Você viu ali que o Vasco teve dificuldade para jogar no Peru, o Corinthians perdeu do Huracan, o Botafogo perdeu na Universidade do Chile. Rapaziada, jogo de Libertadores, jogo contra times sul-americanos não é brincadeira. Ao mesmo tempo que a gente fica preocupadíssimo com o Campeonato Brasileiro pelo nível de competitividade e imprevisibilidade das coisas, jogo de Libertadores, jogo sul-americano, os caras acham que é de boa. Não é de boa. Time argentino nunca é tranquilo. Ah, mas o Tadieres estava em má fase. Eles não ganham de ninguém, o time deles está fraco. Vai nessa. Foi só a segunda vitória do São Paulo em território argentino em Libertadores. Eu já vi time fortíssimo do São Paulo, time campeão do São Paulo e na Argentina em não ganhar. Não ganhar jogo. A gente perder jogo, tomar gol idiota, tomar gol bobo, a gente já se ferrou feio. Não é fácil. E aí eu vi muita gente se dividindo ontem após a vitória. Vou tomar um gole de café aqui. Se dividindo ontem após a vitória. E tinha gente puta com a vitória do São Paulo. Ah, mas o time jogou mal, o time jogou feio, o time não foi bem. Nós vamos falar sobre isso. Agora, independente de jogar feio ou jogar mal, o São Paulo tem que ganhar, porra. A gente não pode diminuir vitória. Acabei de falar, foi a nossa segunda vitória em território argentino na história da Libertadores. Não é fácil, é difícil pra cacete. A gente nunca tinha ganhado um jogo em Córdoba. A gente, no máximo, a gente contra o Talleres tinha perdido em 2019, tinha perdido em 2024. A gente perdeu no Independente Del Valle lá, tinha um tabu em cima desse estádio, tinha um tabu em cima de jogar ali. O Tadjeres bem ou mal. Ah, mas o Tadjeres vem mal, ele tá ganhando pouco. O Tadjeres vem ganhando pouco, mas o Tadjeres vem empatando muito. Ou seja, é um time que tem dificuldade de vencer, mas é um time que, jogando nos seus territórios, ele dificultou para o River Plate. Ganhou um título agora em cima do River Plate, levando para decisão de pênalti. É um time que empata muitas partidas. É um time que não vence, mas é um time que empata demais. É um time que condensa demais o meio de campo, atrapalha muito, joga as linhas altas, não consegue matar as partidas, como ontem também não conseguiu finalizar contra o São Paulo. O São Paulo também tem essa dificuldade, mas é um time enjoado, é um time chato. Eu não vou, em momento nenhum, como torcedor do São Paulo, admitir uma diminuição de vitória. Vitória é vitória em qualquer situação, em qualquer momento. Eu sei que tem gente que estava torcendo para o São Paulo perder para o Zubeldia cair. Eu sei disso. E eu sei que você também que está me assistindo também sabe. Você com certeza tem um amigo, você com certeza viu em grupos, você viu pessoas agindo e falando com um sentimento de tipo, porra, mas se o Zubeldia ganhar, ele ganha sobrevida, ganha não sei o quê. Rapaziada, o São Paulo é que tem que prevalecer. Puta que pariu. Eu não dá pra ver. Você entra nas redes, eu tava publicando ontem sobre a vitória do São Paulo, e eu vi um monte de gente falando assim: mas ganhamos, agora o lado ruim da vitória é que o São Paulo vai dar um sobrevida pro Zubeldia. Cara, o lado ruim da vitória, não existe lado ruim em vitória. Existe lado ruim em vitória quando você tem um jogador lesionado. O Oscar, que saiu ontem do jogo, ele saiu muito para se preservar e porque ele sabia as limitações dele. É um cara maduro, é um cara experiente já.
É um cara que sabe o que está fazendo. Então ele conversou com o Zubeldia, saiu do campo. O Zubeldia fez substituições que você não gostou. Eu também não gostei. Você acha que eu gostei da escalação do jogo? Não gostei. Você acha que eu gostei do jogo? Não gostei do jogo. Nem o Zubeldia gostou do jogo, porque ele, nas falas dele, depois da partida, e eu vou ler para vocês aqui o que ele falou na coletiva, nem ele gostou. Mas o São Paulo fez o jogo, que aí é uma coisa que ele falou e eu concordo, que deveria ter feito. Talvez ter uma postura um pouco mais ativa, que é o que a gente pede, pediu inclusive contra o esporte, e muitas vezes a gente não vai conseguir resultados bons, porque a gente precisa muitas vezes ousar um pouco mais. A gente precisa ser menos reativo e mais ativo. A gente precisa saber ganhar partidas, principalmente em Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato de pontos corridos, é diferente de um campeonato de mata-mata, um campeonato de Copa. Então, em Copas, o Zubeldia ele vai ter esse estilo de jogo amarradão, vai ter coisa enjoada, mas a gente às vezes vai pagar caro, como pagamos caro, por exemplo, contra o Atlético Mineiro ano passado, que a gente não conseguiu fazer nenhum gol. Depois a gente jogou contra o Botafogo. Fizemos um bom jogo no Morumbi, mas fizemos um jogo abaixo no Rio. O Caleri perdeu aqueles gols que a gente sabe que tinha aquele impacto. Ontem, eu nem vou. O Caleri foi muito criticado no jogo de sábado. No jogo de ontem, eu acho que ele foi decente. Eu não acho que ele foi longe de estar ruim. Ele foi muito ruim no jogo de sábado, mas no jogo de ontem ele foi digno. Acabou até fazendo um gol do qual ele não teve culpa, o Oscar que estava impedido. Eu ontem daria uma nota 6 para o Caleri, 6,5. Se ele tivesse feito gol, daria com certeza uma nota 7,5, 8. Teria que ser justo com relação ao Caleri. Eu não vou criticar o Caleri aqui pelo que ele fez ontem. Ontem eu acho que ele fez um jogo justo. No sábado ele foi muito ruim. E a gente tem que saber avaliar e diferenciar as coisas. E aí vou ler aqui para vocês o que o Zubeldia falou depois da coletiva sobre esse negócio, antes que alguém fale assim, ah, eu vi os galera falando assim, isso aqui você está fazendo campanha contra os Beldia todo dia. Eu estou fazendo uma campanha contra os Beldia? Eu tô falando a verdade. O time ontem não foi bem. E antes estava falando que o time não vinha bem. O time realmente não vinha bem. Você queria que eu dissesse que o São Paulo estava bem? Uma coisa é eu dizer que eu quero que ele caia. Outra coisa é você querer que eu minta para dizer que ele estava bem e tentar relativizar. E achar milhares de desculpas esfarrapadas simplesmente para poder proteger. O São Paulo não vinha bem. Os jogos não foram bons. E ontem não foi bom. Mas eu vou comemorar essa vitória. Eu pedi antes do jogo essa vitória nos vídeos ao longo da semana. Eu queria que o São Paulo vencesse a todo custo, principalmente porque eu não quero crise. Para mim, que o São Paulo ganhe no domingo de novo. O meu ponto aqui é o São Paulo, e sempre vai ser que o São Paulo consiga a vitória, que o São Paulo ganhe no domingo de novo e a gente consiga ir de boa. Pegue mais uma vitória contra a Aliança e siga em frente no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha vontade. É isso que eu almejo, é isso que eu quero. Lembrando que o Atlético Mineiro empatou contra o Cienciano do Peru fora de casa, quando jogou na Libertadores também. O Cuca também tem um estilão mais reativo em partidas e em jogos. Imagino que dentro de casa, depois de ter perdido para o Grêmio e não ter ganhado no jogo contra a Libertadores, ele meio que seja empurrado. Uma boa notícia é que o São Paulo jogará no Mineirão contra o Atlético Mineiro e não no sintético da Arena MRV, que o Atlético Mineiro está mudando. Então, isso, no final das contas, é uma boa notícia. A gente está se livrando de pegar um jogo em arena, em estádio com sintético, em uma arena deles para jogar no Mineirão, que é um estádio de grama, que para a gente é muito melhor, apesar de estar jogando fora de casa. O Mineirão é um estádio que a gente vai jogar com certeza outro futebol do que jogaria se estivesse jogando na Arena MRV com aquele gramado, com aquele jeito.